Nesta videoaula, nós vamos tratar do teste de hipóteses utilizando Python, mais especificamente aplicando o teste T, utilizando a biblioteca SciPy, como a gente tem já utilizado no curso de análise estatística. Primeira coisa que a gente vai fazer é atualizar a biblioteca SciPy para sua versão mais recente. Na sequência, a gente importa as bibliotecas, mais especificamente a biblioteca stats, que é a que a gente vai usar para aplicar o teste. Aqui é apenas uma configuração do Seaborn para a apresentação dos gráficos. Aqui eu vou especificar uma semente para os números aleatórios para poder ter reprodutibilidade nos experimentos. O teste T, ele tem por objetivo analisar se uma determinada amostra provém de uma população. Esse aqui é o teste T para uma amostra. Nós vamos ver também um teste T para duas amostras. O objetivo deste teste T para uma amostra é verificar se a amostra, sob a análise, ela provém de uma população com a média informada, ou com um parâmetro informado, né? A suposição aqui do teste é de que essa amostra foi extraída de uma população normal. E então a gente vai pegar aqui uma situação que é de uma amostra de pneus, 40 pneus no caso, em que a durabilidade ou a quilometragem informada pelo fabricante é de 60 mil quilômetros em média. Então a gente vai utilizar a estatística teste T e estabelecer duas hipóteses, né? Que a média dessa amostra é de fato igual à média da amostra populacional, a média alegada pelo fabricante, ou o contrário disso, a hipótese alternativa, de que a média não é igual, é diferente da média alegada. Para fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é gerar os dados de quilometragem desses 40 pneus que eu testei, porque eu não tenho os dados reais, então eu vou gerar esses dados aleatórios. E aqui então eu tenho as quilometragens desses 40 pneus. O comando que eu vou usar é da biblioteca, né, stats do SciPy, ttest oneSample. E aí para isso eu tenho que fornecer o conjunto de dados, que ele chama aqui de A, e a população, a média populacional, que é no caso o valor alegado. Nesse teste, o padrão é adotar o teste bilateral, que no nosso caso é o que a gente vai aplicar mesmo. Então, ele vai me dar como resposta esse comando o valor da estatística teste, no caso T, e o valor P. Então, a minha média alegada é de 60 mil quilômetros, então eu vou atribuir esse valor a uma variável que eu estou chamando aqui de μ0. O nível de significância, quando ele não é informado, eu adoto como 5%. E eu armazeno, então, o resultado do teste T nas variáveis T e P. Tá? Então, eu estou passando aqui o conjunto de dados e a média alegada. Então, é só isso que eu preciso passar para o teste, que é o teste padrão de uma amostra bilateral. Com isso aqui, eu vejo que o valor de T deu menos 2,35 e o valor de P 0,02, ou seja, algo em torno de 2%. Bom, isso está dentro da área de rejeição, de aceitação da hipótese nula, ou está na região crítica de rejeição da hipótese nula.
Então, eu fiz aqui uma regrinha para a gente não precisar ficar lembrando toda hora como é que é a regra, né? Mas, fundamentalmente, ela vai imprimir aqui na tela o valor T da estatística e o valor P. E se o P for menor ou igual a alfa, eu tenho o quê? Hipótese nula rejeitada. E se for o contrário, ou seja, o P for maior que alfa, então eu não tenho evidência suficiente para rejeitar a hipótese. Então eu admito a veracidade da hipótese alternativa. No caso aqui, o meu teste T deu resultado P de 2,35%. Isso é menor do que o valor alfa de 5%. Então, a minha hipótese nula vai ser rejeitada. O que isso significa, então, no caso concreto? Que aquela amostra de pneus, ela não tem uma média de quilometragem de 60 mil quilômetros. Ela é diferente. Tá? Olhando aqui de forma alternativa para ver onde está posicionado a minha estatística teste em relação ao valor crítico tabelado, eu posso fazer a análise para ver em qual cauda que está essa minha amostra, né? Então, para encontrar o valor de T tabelado, eu preciso entrar com o número de graus de liberdade, que eu estou chamando aqui de GL, e GL no caso aqui é o número de elementos na minha amostra menos 1. Né? O N eu tinha definido lá atrás, que era o tamanho da minha amostra, que é 40. Então, eu aplicando, né, o comando stats.t, stats.t, ele pega a distribuição T de students. E o método .ppf pega o ponto crítico, né, o valor T tabelado para aquele valor, que é qual valor que eu vou especificar? Alfa sobre 2, que é um teste bilateral, né, então tem 2,5% na cauda esquerda e 2,5% na cauda direita, que é esse outro limite aqui, né? Então, com isso, eu mando imprimir a tela e eu imprimir os valores, né, desses valores da estatística tabelada para o nível de significância. E aí eu encontro que é menos 2,0, mais ou menos, né, menos 2 para cá e mais 2 para cá. O que tiver abaixo de menos 2 ou acima de mais 2 significa que eu tenho que rejeitar a hipótese nula. Ora, então eu vou comparar aqui o valor T que eu calculei com o valor T tabelado, que saiu daqui, que é o RC-INF e RC-SUP. E aí eu chego na mesma conclusão que eu tinha lá atrás, que a hipótese nula deve ser rejeitada, porque o teste T me forneceu menos 2,35, está mais ou menos por aqui nessa região à esquerda de rejeição da hipótese nula. Então, essas são as duas formas de fazer o teste T, né? Então, com apenas um comando, uma linha de comando, que é stats.t, stats.ttest, oneSample, e aí eu dou como parâmetros o conjunto de dados da minha amostra e a média alegada, ele faz o teste T para uma amostra bilateral. Agora vamos fazer o teste T para duas amostras pareadas. Nesse caso aqui, as duas amostras são provenientes então de populações normais e além disso a gente adota que as variâncias são iguais, né? Sendo que a gente pode admitir variâncias iguais se a razão entre elas for de até 4 vezes.
Então, eu vou colocar uma situação aqui. Uma escola resolveu adotar um método de ensino novo aos seus alunos. Então, aplicou uma prova antes de aplicar o método e, ao final, aplicou a mesma prova aos alunos, obtendo 2 conjuntos de notas. E esse conjunto de notas eu vou gerar aqui embaixo, porque eu não tenho da realidade. Então, eu vou gerar dados aleatórios para a gente aplicar o teste. Deseja-se, então, aferir se o novo método de ensino fez diferença no rendimento dos alunos, e aqui eu já estou especificando o nível de significância de 10%. A estatística T é essa aqui, e as hipóteses nula e alternativas são, no caso, a hipótese nula é de igualdade entre as médias, ou seja, o método de ensino não faz diferença, ou a hipótese alternativa é de que a nota antes é diferente da nota depois. Então, aplicar o método faz diferença no desempenho dos alunos. Então, vamos gerar aqui os dados para a aplicação dessas provas, antes e depois. No caso aqui, eu tive uma média de 4,45 antes e depois de 4,92. Só para a gente mostrar aqui item a item, Então, a gente tem aqui 100 elementos antes e 100 elementos depois. São os mesmos 100 elementos, por isso que a gente chama de teste T pareado, ou antes e depois, porque as variáveis elas são relacionadas. Então, esse elemento é o mesmo elemento aqui depois. Aqui eu apenas faço um gráfico de distribuição para verificar como que as notas estão distribuídas. Mas o que interessa aqui para a gente é aplicar o teste T. No caso aqui, usando o módulo stats de SciPy, eu tenho o método ttest_rel, de relacionadas. E aí, então, o que eu preciso passar para o comando? O conjunto de dados antes e o conjunto de dados depois. Por padrão, ele já vai assumir que as variâncias são iguais e que o teste é bilateral, sendo que eu posso mudar essas opções. E o teste, então, vai me dar como resposta o valor da estatística e o valor P. Então, primeira coisa, vamos testar a razão entre as probabilidades, Então, se as probabilidades entre as duas amostras for de até 4, eu posso assumir o teste padrão, que é com estatísticas, variâncias iguais. No caso, deu com variâncias muito próximas, então eu vou admitir variâncias iguais e vou aplicar o teste. Então, olha só, o comando aqui, stats.ttest_rel, e aí eu passo, então, as notas 1, ou antes, e as notas depois. E eu mando, então, imprimir na tela esses valores. Ora, T deu menos 0,93 e o valor P deu 0,35, ou seja, 35,4%, que é maior do que o meu alfa de 10%. Ora, se o valor P é maior do que alfa, então não há evidência para rejeitar a hipótese nula em favor da hipótese alternativa. Neste caso aqui, a gente está então chegando à conclusão de que a média das notas antes é igual à média das notas depois. O método de ensino aqui não fez diferença. Então, esse aqui é um exemplo que a gente usa dados pareados. Tá? E da mesma forma que eu fiz lá para uma amostra, eu posso fazer a verificação deste teste pelo gráfico. Então, eu vou definir aqui os graus de liberdade, que é N1 mais N2 menos 2. No caso aqui, N1 e N2
são do mesmo tamanho, e tem que ser, né, que as amostras são pareadas, né, então 100 elementos em cada. E aí eu defino, né, o valor desse T aqui na cauda à esquerda e na cauda à direita aqui. E mando imprimir e eu vejo que deu menos 1,65 e mais 1,65. Então, o meu valor T calculado, que era menos 0,9, está por aqui, né? Vamos verificar então o resultado. Ora, se ele está caindo aqui, é na região que eu não tenho evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula. Então eu vou admitir que as duas médias são iguais. Vamos fazer agora o teste T para duas amostras independentes. Nesse caso aqui, com duas amostras independentes, é a situação mais comum, porque é difícil a gente fazer um experimento controlado em que eu controle todos os fatores, todos os efeitos que vão influenciar na resposta do meu parâmetro que eu estou medindo. No caso lá, a média do desempenho, né, dos alunos. Então, normalmente o que eu vou fazer é, por exemplo, pegar dois métodos de ensino, o A e o B, que, por exemplo, o A é o método de ensino tradicional e o B é o método de ensino inovador que eu estou querendo testar. E aí, separa os alunos em dois grupos ou duas turmas, né, e adota um método para cada grupo. E ao final, aplico a mesma prova para todos os alunos. Então, tenho as médias de notas do grupo 1, ou da turma A e da turma B. E aí eu quero aferir se há diferença de rendimento dos alunos para cada tipo de método. E, novamente, com o nível de significância de 10%. Então, a estatística teste é essa aqui, e as hipóteses nula e alternativa são as mesmas, né? Hipótese nula de igualdade das duas amostras, e a hipótese alternativa de que uma média é diferente da outra, ou seja, estou aplicando teste bilateral aqui. Então vamos gerar aqui os dados para duas turmas de 25 alunos cada, né? Uma turma ficou com média 5,36 e a outra turma com média 6,6. E aí aqui a gente imprime essas notas aqui na tela e vê o histograma dessas amostras. Aqui o que interessa então é aplicar o teste T, né, usando a biblioteca SciPy, e aí o comando é ttest_ind de independentes. Veja que o padrão de informação é o mesmo, né? Então eu vou fornecer agora um conjunto de dados para o grupo 1, ou a turma A, e um conjunto de dados para a turma B, ou o grupo 2. Né? Estou assumindo variâncias iguais por padrão e teste bilateral, sendo que esses parâmetros podem ser alterados. O teste vai me responder a estatística teste e o valor P. Então vamos rodar aqui a primeira verificação, que é saber se as variâncias são iguais. No caso aqui, as variâncias são iguais sim. Então eu vou poder aplicar o teste T de independência de duas amostras independentes. E vou simplesmente passar o conjunto de dados de notas da turma A e o conjunto de dados da turma B, porque eu já vou aplicar um teste com variâncias iguais e bilateral. Então vamos ver quanto é que deu o valor de T e quanto que deu o valor de P. Então vejam aqui que T deu menos 1,38 e o valor P deu cerca de 17%. Ora, se o alfa é 10%, então o valor P está acima
de alfa. Se está acima de alfa, não há evidência para rejeitar a hipótese nula. Então, eu vou admitir, ter como resultado aqui, ter como conclusão, né, de que as médias das duas turmas são iguais. O método de ensino A ou B não faz diferença na nota desses alunos. Da mesma maneira, eu posso fazer aqui o teste, a confirmação do teste, pegando os valores críticos, que são menos 1,67 e mais 1,67, e comparar com o valor tabelado, né? Então, o valor da estatística teste com esses valores tabelados. Então, no caso, o valor da minha estatística teste deu menos 1,38. Ora, menos 1,38 está por aqui, que é maior do que menos 1,67 e menor do que mais 1,67. Então, nessa região de falhar em rejeitar a hipótese nula. Como nos meus notebooks, eu estou deixando também uma seção bônus, que é a seção com uma biblioteca interessante para vocês utilizarem para fazer os mesmos comandos. Tá? No caso, é a biblioteca Pinguim, que ela é relativamente nova e dá muito mais informações do que só o valor da estatística T e o valor P. Tá? Então, ela dá outras informações aqui. Eu não vou explicar muito esses comandos, mas vocês podem ver aqui que a aplicação do teste, ela funciona aqui, dá, além do valor P e do valor T, outras informações, né? Grau de liberdade, se é bilateral ou não, o próprio intervalo de confiança. Então, a gente pode ver aqui os comandos para aplicar o teste T, seja com a biblioteca SciPy ou com a biblioteca Pinguim.